Você aí pode correr muito mais do que você acredita que você consegue em 2024. Esse vídeo é para te mostrar que é possível você que está do zero, você que já corre, conseguir muito mais na corrida. Muitas vezes a gente acha que não consegue, correr mais, muitas vezes a gente acha que correr é difícil, que é muito sofrido. Não sei você aí do outro lado, mas muitas pessoas sofrem com a corrida, têm dificuldades e acabam pensando que chegaram aí no seu limite e que não conseguem fazer mais distância ou que mesmo não conseguem nem começar a correr da maneira correta, a corrida não é para mim, Eu já ouvi muita gente falar isso. E então, o que acontece? As dificuldades na corrida muitas vezes impedem, você ou várias outras pessoas de conseguirem mais, Por quê? Porque mentalmente a gente acaba pensando que não é possível, que a pessoa que está correndo 5 km, muitas vezes ela acha que não é possível correr 10, que não é possível correr 15, que não é possível correr 20. Mas eu tô aqui para te falar que é totalmente possível, a gente vai falar como a gente vai conseguir isso em 2024. Então sejam muito bem-vindos à primeira live do Café com o Treinador de 2024. Eu tô aqui com um cafezinho, eu tô muito feliz de estar falando aqui com vocês que estão ao vivo, vocês que estão assistindo gravado também. Então sejam muito bem-vindos, obrigado aí por um 2023 incrível, vocês que estão acompanhando aqui, provavelmente vocês estão correndo ou estão querendo começar a correr. Eu tô aqui para ajudar ao máximo, tá? Para ajudar ao máximo e bora fazer acontecer. Feliz 2024 para vocês. Isso aí, Rita. Feliz 2024, muito bom. E bora que vamos conversar então. Então, se você ainda não me conhece, meu nome é Daniel Oliver, sou treinador de corrida e minha missão é te mostrar que você pode correr muito mais do que você acredita que consegue. Sim, você pode muito mais. E como você pode muito mais? Simples. Pegando o melhor caminho para correr mais, Qual que é o melhor caminho para você? Muitas vezes as pessoas não pegam o melhor caminho, nem sabem que existe um caminho ideal para correr cada vez mais e melhor, tá? O que acontece com a maioria das pessoas? Simplesmente elas saem correr, tá? Então vamos falar primeiro dos erros que fazem com que as pessoas não consigam correr cada vez mais e melhor, Elas fazem igual quando eu comecei a correr. Eu simplesmente coloquei meu tênis, que nem era de corrida na época, coloquei um shorts que eu jogava futebol, coloquei uma camiseta lá e saí correr. Só que o que acontecia quando eu saía correr? Eu saía correr de vez em quando, Acho que era para tentar melhorar o condicionamento, tentar emagrecer, Quando eu comecei a correr era mais por isso, assim. E acontecia que eu sentia falta de fôlego, sentia um cansaço extremo, eu sentia sempre o coração tá quase saindo pela boca, assim, na respiração, Então eu sentia muita dificuldade, às vezes sentia dor na canela, às vezes tinha bolha no pé, correr era uma coisa sofrida, Era uma coisa sofrida. Só que eu achava que correr era aquilo ali mesmo, tá? Então eu não esperava mais da corrida. Eu achava que correr era algo difícil, era algo sofrível. Eu não sei se você pensa que correr é assim, tá? Eu pensava lá quando eu comecei a correr. E então eu aceitava a corrida ser daquela maneira. Então sempre quando eu ia correr, eu sabia que aquilo ia ser difícil, que aquilo ia ser complicado. E eu já conseguia, quando eu comecei, correr ali por volta de 10 quilômetros, porque eu era atleta, jogava futsal desde criancinha, eu comecei a correr ali por volta de 18, 19 anos, então eu já tinha um bom condicionamento, mas só que eu morria correndo ali 10 quilômetros, era muito difícil. E o que se passava na minha cabeça? Que era impossível eu, Daniel, correr mais do que 10 quilômetros. Por quê? Porque era muito difícil. Era muito difícil. Tá? Eu terminava acabado, sempre. Tá? Então, e eu sempre saía para correr, fazia 5, 6, 8 quilômetros nos meus treinos, sem muita frequência, às vezes ia uma vez na semana, às vezes ia 2, às vezes ia 3, Então, quando que tinha alguma corrida que eu queria participar, daí na semana da prova eu treinava mais, E então era assim. Só que aconteceu uma coisa. Na época eu já fazia o curso de educação física, a faculdade, e
aconteceu o seguinte, que teve lá um curso para ser treinador de corrida, eu falei, vou fazer esse curso aí para ver como que eu posso melhorar os meus treinos, né? Mas ainda pensando que correr ia ser difícil, que correr ia ser complicado. E lá eu vi que eu fazia completamente tudo errado para evoluir, para correr sem sofrer, que existia uma maneira de correr melhor, de evoluir, de correr sem estar sentindo todo aquele sofrimento que eu estava sentindo. E eu vi, nossa, como é que pode, né? Eu não sabia, eu pensava que correr era difícil. Eu pensava que as pessoas que corriam melhor que eu, elas eram, tipo, geneticamente preparadas para isso, né? Elas já nasceram assim com facilidade de correr. Eu pensava muito assim, elas são magras, ela é isso. Então eu tinha estereotipava as pessoas que corriam melhor, né? Pensando que elas tinham algo a mais. Mas na verdade, o que elas tinham? Elas tinham seguido um caminho que elas treinaram de acordo com o condicionamento físico delas, o treinamento certinho, na intensidade ideal, que eu vou falar aqui como que funciona. Então, daí eu aprendi, eu comecei a fazer isso. E em poucos meses, eu que não aguentava correr mais de 10 quilômetros, eu estava correndo 21 quilômetros. E depois fui para a prova de 42 quilômetros no mesmo ano, para a prova de 55 quilômetros, para a prova de 100 quilômetros correndo sem parar. Então, resumindo, o que eu quero dizer com isso? E também melhorei os meus tempos, fiquei cada vez mais rápido, correr ficou cada vez mais fácil e melhor. Que eu era um corredor normal, aquele corredor meio que de fim de semana, que saía para correr de vez em quando, que gostava de correr, que gostava de me inscrever em prova, e achava que eu nunca ia melhorar, achava que correr era difícil, achava um monte de coisa assim. Só que quando eu descobri como se treinava do jeito certo, né, tive que estudar muito para prescrever, tem muitos fatores que devem ser considerados num treinamento que faz a pessoa evoluir. O negócio fluiu de um jeito que a corrida se tornou algo que não tinha limite para mim, que não tinha limite. Minha mãe, na época, quando eu comecei, tinha 20 e poucos anos, né? A fazer distâncias muito longas, ela ficava louca. Como é que você vai sair e correr 100 km no meio do mato? Você tá louco, menino, e tal. Mas, eu descobri aquilo, eu desbloqueei um portal. E minha missão ao longo do tempo foi desbloquear o portal de outras pessoas, mostrar para outras pessoas que elas também são capazes, que elas também podem fazer cada vez mais, que elas podem correr cada vez mais. E não importa se você tá do zero, não importa se você nunca correu, se você acha que a tua idade já não dá mais para evoluir, se você acha que teu peso, né, tô sedentário, sabe, tudo que você acha que é um obstáculo, na verdade não é. Na verdade não é. E por que que não é? Porque correr é simplesmente um movimento natural do corpo, tá? Por exemplo, uma criança quando nasce com 1 aninho ela já está conseguindo correr, né? 1 ano e pouco. Entre 1 a 2 anos ela já consegue correr, tá? Ela já começa a andar, ela já meio que corre, né? E ela continua correndo, né? Você vê crianças correm muito, né? E esse é um movimento totalmente natural. O que acontece é que ao longo do tempo a gente vai parando de correr, né? A vida vai ficar mais séria, você vai vir adolescente, daí é mais escola, você não vai brincar tanto, as brincadeiras terminam, né? Se você tiver num esporte, você vai estar correndo mais, mas se você não tiver num esporte, daí vai correr cada vez menos. Aí sai da escola, né? Vai pra faculdade, tem que trabalhar, aí que a pessoa para de fazer tudo, né? A pessoa fica sem exercício praticamente, pelo menos a grande maioria. E daí continua na vida adulta. E lá depois dos 20 e pouco, 30 e pouco, que a coisa ficou feia, saúde não tá legal, vê que precisa recuperar o prejuízo, né? A barriguinha tá lá incomodando, daí a pessoa ela vai correr, né? A pessoa ela vai procurar algum esporte, a corrida é um esporte interessante, é um esporte que é fácil de fazer. Só que correr já não é tão fácil como quando a pessoa era criança. Por quê? Porque todo esse tempo vivendo, por exemplo, trabalhando sentado muitas vezes, ou a postura que você passa na maior parte do seu dia, geralmente não é a postura ideal, então tem encurtamentos musculares, né? Você não foi uma pessoa ativa
aí durante muitos anos, o teu corpo ele não vai ter o mesmo tipo de movimento de quando você era criança. E daí você vai ter dificuldade. O condicionamento, né, ele foi sendo perdido aos poucos. Então você tem um condicionamento muito baixo ali depois quando você vai começar a correr, quando você vai voltar a correr. Então, o treino ele precisa ser muito específico. Para quê? Para o teu atual momento. Para um corpo que está com condicionamento muitas vezes baixo, né? Que precisa desenvolver. E não importa o teu condicionamento. Dá para você treinar corrida. Tem gente que fala, professor, mas como é que eu vou correr? Eu não tenho condicionamento físico. Né? Não tenho condicionamento, como é que eu vou correr? Treinando corrida do jeito certo. Não é só sair e correr. Porque daí a pessoa, eu tentei correr, não aguentei 1 minuto. Mas é óbvio, né? Por quê? Porque o teu condicionamento tá ruim. Só que para melhorar o condicionamento, você vai fazer o quê? Você vai correr. Só que não é correndo do jeito que você está correndo. É de outra maneira. E eu vou falar aqui um pouquinho de como é. E não só para quem está começando, né? Eu estou tentando dar uma abordagem geral. Mas também para quem já corre, né? A pessoa tem um condicionamento ali, a pessoa que já corre. Mas ela pode melhorar muito mais aquele condicionamento. Tá? Muito mais. E o treino ele vai ter que ser baseado naquele condicionamento, as intensidades do treino, vários outros fatores, né? As distâncias elas têm que ir aumentando pouco a pouco, semanalmente, para ter sabe, uma evolução, para a pessoa conseguir melhorar cada vez mais o condicionamento dela, ter cada vez mais força, estar cada vez melhor na corrida. E quanto cada vez melhor na corrida, mais fácil é correr, mais conforto a pessoa vai ter na corrida, mais prazeroso vai ser a corrida. Como é que tá aí? Quem tiver pergunta, vai mandando aí. Tô aqui para ajudar ao máximo aí. Deixa eu mandar aqui nos comentários aqui para você mandar a tua pergunta. Deixa eu ver. Feliz ano novo e manda a sua pergunta. Quem vai mandar a primeira pergunta de 2024 aqui para mim? Vamos lá. Deixa eu só fixar esse comentário. Beleza, deixa eu ver aqui quem comentou. A Marli, feliz ano novo. Que Jesus continue te abençoando. Feliz ano novo para você também, Marli. Indy, tudo bem? Feliz ano novo para você também. Muito bom. Will ali, Willy. Minha nova personalidade, corredora. Parabéns, parabéns. Isso aí. Vamos lá. Então, como treinar para evoluir na corrida? Como treinar para você realmente correr muito mais do que você acredita que consegue, tá? O treinamento, ele não é algo geral, né? Não é algo que você vai, por exemplo, digitar aqui no Google, quero correr meus primeiros 5 quilômetros, por favor, eu quero uma planilha. Existem várias planilhas gratuitas, né? Existe aí vários planos de treino, você consegue achar muita coisa. Só que isso é feito de maneira geral, então muitas vezes não considera o teu condicionamento, né? Então vamos pensar aqui. A Indy tem um condicionamento diferente da Dorlin, né? Oi Dorlin, tudo bem? Quanto tempo? Que tem um condicionamento diferente da Ana Beatriz e da Ana Paula e da Janaína, né? Então vocês que estão aqui assistindo, vocês têm um condicionamento diferente uma da outra, tá? E vamos supor que vocês ainda não fazem 5 km, né? Vamos supor, acredito que tenha aí algumas de vocês fazem mais, outras menos, tá? Mas só supondo que vocês 5 aqui não fazem ainda 5 km sem parar, tá? Se vocês procurarem uma planilha na internet, vocês vão encontrar. Só que é um treinamento geral, então pode funcionar melhor para Ana Beatriz, pode funcionar não tão bem ali para Dorlin, para Ana Paula vai funcionar mais ou menos, outra pessoa pode lesionar, né? Por quê? Porque é uma abordagem geral, não está considerando o teu condicionamento atual, não está considerando a tua rotina, não está considerando muitas coisas. Então, como que é o treinamento correto para você realmente evoluir bastante, né? Para você fazer acontecer? É o que eu faço hoje com os meus alunos. O que eu faço? Uma pessoa entra, né, para treinar comigo, a primeira coisa que eu faço é todo um questionário para saber sobre a pessoa, né? Saber quanto tempo ela correu, saber mais do histórico dela com a corrida, se ela já correu, se ela não correu, se ela faz outro esporte, tá? Porque sabendo disso, do histórico dela, eu vou saber o quanto de treino eu consigo prescrever já no início, tá? Se ela é uma pessoa que pode suportar um pouco mais de treino ou não, tá? Então a gente tem que considerar isso, coisas que treinamento gratuito por aí você não sabe, tá? Eu vejo muito treinamento que a gente vê na internet.
é para quem já está correndo legal, né? Para quem já tem uma base. Só que tem uma pessoa que começa do zero, ela pode se machucar, tem que tomar muito cuidado com isso. E daí eu faço uma avaliação, né, do condicionamento físico da pessoa. Eu vejo como é que está teu condicionamento agora, através de um teste de corrida. Tá? E é uma avaliação online, a pessoa pode estar em qualquer lugar, ela pode fazer. Em todo o treinamento é online. E, a partir disso, sabendo o histórico dela, do condicionamento físico dela atual e dos objetivos dela, o que vai acontecer? Eu vou prescrever o treinamento ideal para ela. Tá? Eu já respondo as perguntas aí. Eu vou prescrever o treinamento ideal para ela. E como é que eu faço? Eu prescrevo o treinamento semanalmente. Tá? Semanalmente eu vou lá. Então a pessoa que está começando, vai ter muito mais caminhada do que corrida. Só que ela vai correr também. Só que ela não vai correr direto. Vai ser, por exemplo, beleza, Ana Beatriz, pode deixar que eu te mando uma mensagem, tá bom? Pena que não vai poder ficar mais. Mas só para continuar aqui a explicação. Uma pessoa que está começando, né, o grande erro que eu falei é só sair correr e a pessoa cansa muito rápido. Então a base do treinamento para quem ainda não faz 5 km sem parar, para quem está do zero, né, para quem ainda ali está no início, é intervalar a corrida leve com caminhada. Intervalar a corrida leve com caminhada. Por quê? Porque é o que o corpo da pessoa aguenta, não sobrecarrega o corpo da pessoa, ela termina bem o treino, ela tem motivação para continuar. Não é igual o que acontece com a maioria das pessoas que querem começar a correr, querem voltar a correr, elas querem voltar com tudo, aí faz um treino, fica muito cansada, faz 2, 3 treinos, já não aguenta mais e desiste. Não sei se já aconteceu com você, de começar a desistir. É o que acontece com muita gente. Por quê? Porque começa com muita intensidade, começa fazendo mais do que deveria. Não só em esforço na hora do treino, mas também em dias de treino, né? Eu vejo muita gente, vou começar a correr todo dia. É o pior erro que essa pessoa pode cometer, tá? Nem atleta profissional corre todo dia. Por que uma pessoa que não tem preparo vai correr todo dia? Mas quanto mais eu correr, mais eu vou melhorar. Não. Uma pessoa que está começando, ela precisa apenas de 3 treinos na semana. 3 treinos, tá? Dia sim, dia não. Então, lá, terça, quinta e sábado, segunda, quarta e sexta. Vamos lá. Você organiza, mas dia sim, dia não, você consegue ter o treinamento ideal, o treinamento leve aí para você que está começando, tá? E vai depender do que? A quantidade de corrida vai depender do teu condicionamento, mas treino a treino vai aumentando, até o primeiro objetivo ainda de quem está começando é fazer os primeiros 5 km sem parar, tá? E isso, uma pessoa que está do zero, né, com o método de treino que eu prescrevo para os meus alunos, isso vai dar no máximo em 12 semanas. Então imagina, você está do zero hoje. Daqui 12 semanas você já pode estar correndo 5 km sem parar. 5 km sem parar. É muita coisa para quem está do zero em pouco tempo. Tá? Sozinho é muito difícil conseguir isso nesse tempo. Por quê? Porque sozinho a gente não vai estar fazendo o treino ideal. Tá? Então, mas eu não tenho acompanhamento e tal. Então, faça isso que eu estou te falando. Corrida com caminhada, treinamento leve, bem leve. Não é para cansar nos seus treinos, tá? Não é para sair correndo direto. Todo treino querer fazer sem parar, tá? Então é importante você intervalar a corrida com caminhada. Fechou? Vamos falar um pouquinho de quem corre mais do que 5 km. Podem mandar suas perguntas aí, por favor. Quero estar respondendo vocês aqui. Quem corre mais do que 5 km também. Existe um tipo de treinamento que vai fazer, né, com que essa pessoa evolua. Claro que tem muitos níveis de condicionamento, né? Eu não consigo te passar aqui um treino que vai funcionar exatamente para você. Então, pessoas que correm 5 km ou mais, tem 1000 tipos de condicionamento nesse intervalo. E cada pessoa vai ter um treino ideal, porque não são só os tipos de condicionamento, mas a rotina da pessoa, o histórico da pessoa. Tem muita coisa que precisa ser considerado para a pessoa fazer um treino ideal, para ela evoluir. Mas qual é a base do treinamento para quem já corre mais do que 5 km? É pelo menos 80%, 90% do volume de treinos, que significa a quantidade de quilômetros, né, a quantidade de tempo que ela corre, deve ser feita de maneira leve, tá? Bem leve. E isso significa que o quê? Ela não pode cansar muito todo o treino. Quando cansa muito todo o treino, é sinal que o treino é forte. O treino é forte, o treino é pesado. Treino forte, treino pesado, faz com que o corpo demore muito para recuperar. Tá? Então, se você ontem
correu e cansou muito, foi um treino difícil, você terminou muito cansada, o corpo demora uns 3, 4, 5 dias ou até mais para recuperar desse esforço. E daí, se, por exemplo, hoje ou amanhã se for correr de novo para ficar cansado, o teu corpo está mais fraco do treino de ontem, você vai colocar esforço num corpo que está fraco e daí você não vai evoluir. E é o que acontece com a maior parte das pessoas que estão estagnadas na corrida, que não conseguem melhorar os tempos, que não conseguem evoluir tanto. Por quê? Porque elas sempre estão se sobrecarregando, tá? Elas não estão recuperando de cada treino da maneira adequada e estão treinando cada vez mais. Então a ideia é a pessoa fala, mas eu treino, não evoluo, né? Eu acho que eu cheguei no meu limite. Não, está muito longe do limite. Dá para alcançar muito mais. Só que tem que respeitar as intensidades de treino. E, para a pessoa evoluir, a maior parte dos treinos deve ser feita em intensidade leve. Leve. Ah, mas eu vejo o pessoal corre rápido e não sei o que lá. O leve deles já é mais rápido, né? De quem corre mais rápido. Mas, por exemplo, vamos falar dos quenianos, né? Uma queniana, não sei que ganhou a São Silvestre. Não sei quem ganhou no masculino, ontem teve a São Silvestre. Eu nem acompanho muito o pessoal que mas foi... Deixa eu ver. Que é mais, corre mais rápido. Eu acompanho mais quem tá mais para trás. Não acompanho o pessoal mais rápido. Mas quem ganhou a prova aqui, ó, foi um Timóteo, sei lá, mas acho que ele é queniano. Queniano. O método de treino dos quenianos, que são os campeões do mundo, ele se baseia no 80-20. O que é 80-20? 80% da quilometragem de treino deles é intensidade muito leve, é intensidade bem leve, e 20% é forte. Então vamos supor que em um mês eles corram aí 200 km no mês. Eles correm muito mais que 200 km no mês, mas vamos supor. 160 km desses 200 km que eles fazem por mês é intensidade muito leve, ou seja, 80%, a grande maioria eles correm leve, trotinho, tá? Trotinho, coisa muito fácil de correr. Por quê? Porque quando você corre leve, quando o queniano corre leve, é desenvolvida a capacidade aeróbia do corpo, a resistência. Então, é o tipo de treinamento ideal para você evoluir na corrida e não demora para recuperar. Você faz um treino leve, você já pode treinar no outro dia ou daqui a 2 dias, que o corpo vai estar forte. Agora, o que eles fazem? Pensando num mês de 200 km, 40 km é forte. Tá? Por quê? Porque o treino forte ele demanda uma recuperação maior. Então não pode ter muito treino forte. Porque entre um treino forte e o outro treino forte, são muitos dias de recuperação. E você tem que estar totalmente recuperado para voltar a treinar forte de novo. E os treinos leves entram nesse meio porque você não precisa estar totalmente recuperado para fazer um treino leve, porque ele não demanda tanto do corpo. Tá entendendo um pouco como é que é a ciência do treinamento? Que é muito diferente de só você sair correr. De você seguir um treinamento na internet do nada. Por quê? Porque a tua intensidade ideal, ela é individual, ela depende do teu condicionamento, tá? Então, é muito importante você estar seguindo um método, né, um acompanhamento. Não precisa nem ser o meu, né? Claro que eu gostaria que você fosse meu aluno, mas não precisa ser o meu, mas você precisa estar seguindo um método, precisa ter alguém acompanhando se você quiser evoluir. Ou tá seguindo exatamente assim os princípios do treinamento, tá? Para você realmente ter uma evolução, conseguir correr melhor, conseguir correr mais, porque senão você sempre vai correr, sempre vai sofrer, sempre vai sentir dificuldade. Você, tipo, vamos supor numa escala, ó, até aqui em cima. Sozinho você chega aqui, ó. Você vai daqui até aqui, treinando lá com um planejamento gratuito na internet, assim que você enxerga por aí, com dica e tal, você chega até aqui. Mas tendo um acompanhamento, uma pessoa corrigindo e tal, você chega no teu potencial máximo, tá? Por quê? Porque você vai estar sempre treinando na intensidade ideal, você sempre vai estar fazendo o treino correto, né? Claro, se fizer certinho, né? Se estiver respeitando, beleza, o treinamento. Mas conseguiu entender quais são as bases, o que você precisa respeitar para você evoluir? Intensidade, frequência de treino, né? Intensidade, corrida leve. Corrida leve é uma corrida que você consegue correr tranquilamente, conversando. Mas correr, eu já canso muito rápido. Então a tua corrida leve, ela tem que ter caminhada no meio, tá? É correr um pouquinho, caminhar para a intensidade ser leve do seu treino, tá? Então, o treinamento ele tem que se adequar a você de hoje, o teu condicionamento,
tá? Não só ao teu objetivo, né? Ah, você procura treino para correr 5 km na internet, você acha um monte. Mas o treinamento não é baseado no teu objetivo, ele é baseado no teu condicionamento. E o Google não sabe do teu condicionamento. Né? A planilha gratuita não sabe do teu condicionamento. Ela sabe do teu objetivo, mas falta condicionamento, falta histórico, falta um monte de coisa que deve ser considerada aí no teu treinamento, que você sabe, né? E se você estudar, se você tá pegando as dicas aqui, você consegue até ver como é que pode treinar. Mas a melhor maneira é tendo um acompanhamento aí de um treinador, para você realmente evoluir. E você pode aí correr muito mais, né, do que você acredita. Por exemplo, vamos dar uma ideia de evolução, tá? Não sei se vocês acompanham aqui o meu Instagram, meus stories, mas vocês veem que pessoas que começam do zero, elas conseguem fazer os primeiros 5 km em poucas semanas. Geralmente, tem gente que consegue em 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, no máximo em 12 semanas, que são 3 meses. Uma pessoa que está do zero, ela já consegue fazer 5 km correndo sem parar, tá? Uma pessoa que corre 5 km, claro, ela pode continuar treinando para melhorar o tempo dela nos 5 km, o que a cada 2 meses dá para ter uma boa melhora de tempo nos 5 km, a cada 2 meses, tá? Ou ela pode dos 5 e para os 10 km, o que dá para fazer entre 2 a 3 meses de treinamento, tá? É tranquilo, não é difícil, e dos 5 para os 10, tá? A pessoa já faz 10 km, ela quer melhorar o tempo nos 10 km, também mínimo de 2 meses de treinamento e dá para melhorar legal o tempo, tá? Nos 10K. A pessoa tá nos 10K, quer ir pro 21 km, uns 3 meses de treinamento, dá para ela chegar bem nos 21 km, saindo do 10 km, né? A pessoa que corre 21 km e ela quer melhorar o tempo dela de 21 km, pelo menos uns 3 meses de treinamento para ela melhorar bem o tempo dela de 21 km. E se ela quiser ir para uma prova de 42 km, ela está no 21, mínimo de 3 meses, o ideal seria 4 meses aí para ela estar fazendo os primeiros 42 km dela, tá? E daí para evoluir 42 km, aí pelo menos um intervalo a cada 4 meses em prova de 42 km. Seguindo um método de treinamento, por exemplo, eu estou falando baseado no meu método, tá? Então, é muito possível evoluir dessa maneira. É muito possível. Então, se você até fizer as contas, uma pessoa que está do zero, em um ano ela consegue correr 42 km, uma maratona, né? Às vezes a pessoa acha que é muito, né? Para ela, correr 5 km já é muito, uma pessoa que está do zero. Imagina correr 40, mas é possível. E o meu papel é estar aqui te mostrando isso. É estar aqui te mostrar, você pode correr muito mais. É você que acompanha meus stories, dá uma olhada se você ainda não viu meus stories. Dá uma olhada em tanta gente que fez os primeiros 15 quilômetros ontem. Que eu fiz um desafio com a minha equipe. Tá? Pessoas que começaram do zero esse ano, fizeram 15 km sem parar. Pessoas que fizeram os primeiros 10 km sem parar. Tá? Começaram aqui já em novembro a correr. Em 2 meses. Claro que com o meu acompanhamento eu posso arriscar um pouco mais, fazer com que as pessoas façam mais, porque eu estou vendo o dia a dia da pessoa. Teve vários alunos aqui que eu sabia que ou estavam aí um pouquinho sem treinar, estavam não sei o que lá, eu não passei 10 nem 15 quilômetros. Passei menos, 5, vamos lá, o desafio é 5. Então, eu, como treinador, eu vejo que é possível e vou prescrever, né? A pessoa vai alcançando cada vez mais e mais e mais e mais e mais. O que acontece com as pessoas que não estão neste ambiente, muitas vezes não acreditam, muitas vezes acham que não é possível, muitas vezes acaba não evoluindo e com o mesmo esforço, ou até menos esforço do que ela faz nos treinos, ela poderia estar alcançando muito mais e não está alcançando. Por quê? Não está fazendo o esforço da maneira ideal, tá? Tá fazendo todo o treino até cansar, tá correndo sempre aí até sentir dificuldade, né? Achou que já atingiu o limite, mas não. O limite tá lá pra frente, se é que tem limite. Se é que tem limite. Vamos lá, bom dia, Lucinda. Feliz 2024 pra você também. Muita coisa boa aí nesse ano. Vamos lá, tem pergunta, pessoal. Acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar aqui, agora eu só quero responder as perguntas de vocês. Eu quero saber, deixa eu ver quem que mandou a pergunta aqui, foi a Ana Beatriz, né? Deixa eu ver as perguntas dela aqui. Eu posso treinar com linfoma? Pode sim. Na verdade, assim, não sou eu quem posso falar que pode, né? Tem que ter uma liberação médica.
tendo a liberação médica, dá para correr sim, tá bom? Acho que é até importante correr nessa situação, né? Porque tem que colocar o corpo em movimento, que daí vai ajudar bastante, mas depende muito do diagnóstico, tá? E da liberação médica, aí ó, ontem a São Silvestre de Lisboa sempre parando, primeira parada aos 4 km. Ah, tá muito bom, você já corre? Tá bom, se já corre, dá pra treinar, tranquilo, que bom, e parabéns pela São Silvestre de Lisboa, prova sensacional. Aí, que bom, eu quero fazer treino com você, atenção ao meu condicionamento, ou a quimioterapia, mas dá pra treinar sim, eu já tive aí algumas alunas que treinaram no processo de quimioterapia, mas não era linfoma, era outra coisa. Agora eu não lembro exatamente o que era, mas já faz aí uns 2, 3 anos. E evoluíram, mandaram ver, tá? Estão cada vez melhor. Então a corrida, ela não só ajuda a melhorar teu condicionamento, mas ela ajuda no tratamento, ela ajuda a salvar vidas, sabia? A corrida é sensacional. Vamos lá, deixa eu ver que tem pergunta aqui, ó. Da Indy. Vamos lá, poderia me indicar um bom tênis para correr? Com certeza, Indy. Vamos lá. Você é minha aluna, né? Então eu já conheço um pouco mais sobre você. Tênis. O tênis de corrida ele tem que ser confortável, principalmente para você que está começando a correr, né? Começou faz poucas semanas, né? Faz o quê? Umas 2, 3 semanas que você começou a correr. E é um tênis, ele deve ser confortável, deve ser um tênis que te dê aí a possibilidade de você correr sem sentir tanto impacto, né? Sem sentir incômodos. E existem muitos tênis no mercado. O que você deve procurar? Um tênis que é um tênis para que a gente chama de rodagem, é um tênis de treino, tá? Eu vou te dar alguns exemplos aqui, tá bom? Eu gosto muito da marca Nike, tá? Eu sou fã número 1 da marca Nike. Por quê? Porque são os tênis que eu tive que tem maior durabilidade, que tem maior conforto, tá? Então, são tênis aí que para mim de olhos fechados eu recomendo. Só que existem muitos modelos da Nike. Existem modelos para quem corre rápido, para quem corre devagar, modelos de entrada, e tem alguns modelos que eu indico. Inclusive um aluno meu ontem foi na loja aqui e comprou um que é o que eu mais indico, que chama Nike Vomero, tá? O Nike Vomero é um tênis para iniciante, mas é um tênis para quem já corre mais tempo também. Por exemplo, eu adoro usar o Nike Vomero. Foi o tênis que eu comecei a correr e até hoje eu tenho ele. Não o mesmo, né? Eu tenho o modelo atual. Então, o Nike Vomero é um tênis sensacional, ele tem um conforto muito bom, uma durabilidade muito boa, é um tênis que vai durar anos, tá? Vai durar muito tempo. Claro, é um investimento que o meu aluno pagou ontem na promoção, acho que 700 e poucos reais, tá? É um tênis que ele tem um custo um pouco maior, assim, para quem está começando, mas se você vai continuar na corrida, se você, por exemplo, você está tendo um acompanhamento na corrida, né? A corrida é uma coisa para a tua vida, vale muito a pena o investimento, porque você vai usar aquilo, tá? Um tênis um pouco mais em conta, que segue a mesma proposta, pensando na Nike, é o Nike Pegasus. O Pegasus ele tem um pouquinho menos de amortecimento, a durabilidade dele é um pouquinho menor, você vai pagar na promoção aí por volta de R$500, é um tênis muito bom também, tá bom? Inclusive também teve uma aluna que adquiriu esse tênis nessa semana, tá? Indico esses dois, assim, de olhos fechados. Claro, tem vários outros tênis no mercado? Tem tênis mais em conta, de R$200, R$300? Tem. Você pode iniciar por um tênis mais barato, R$200, R$300 e tal. Mas é um tênis que vai durar menos, é um tênis que muitas vezes o conforto dele também vai durar menos, que o material dele não é tão bom, tá? É um ótimo tênis para iniciar. Mas se você já é uma pessoa que vai dar continuidade na corrida, né? Uma pessoa que está seguindo o treinamento, você já pode ir para um tênis um pouquinho melhor, tá? A questão desses modelos que eu te falei. Tem de outras marcas? Tem, tá? Na mesma proposta, por exemplo, da ASICS, tem o ASICS Nimbus, que é muito bom também. Qual marca? Adidas, acho que é o Ultra Boost também. São tênis que sempre vão ser nessa mesma faixa de preço, tênis para cima ali de R$500, R$700, mas que vão ter uma boa durabilidade e um bom conforto, tá bom? Então, é importante aí você pensar nisso para você ter um conforto legal, para você dar continuidade nos treinos, tá?
É extremamente necessário? Não. Tá? Você tem um tênis assim nesse valor, às vezes a pessoa, não, mas pô, um tênis de corrida é muito, nunca gastei isso. Dá para você tênis em valores um pouco mais baixos, mas pensa num conforto, né? Por exemplo, deixa eu procurar aqui, tem da Nike, tem um modelo de entrada que é o, deixa eu achar aqui, o Nike Winflo, é WINFLO, Nike Winflo, ele tava por 220 e poucos reais esses dias. Só que é um tênis que vai durar um pouquinho menos, que vai ter um pouco menos de conforto, mas ele é um ótimo tênis para correr também, caso você não queira gastar tanto, tá? Então, tem aí algumas opções, tá bom? Eu falo mais da Nike porque são tênis que eu confio de olho fechado e que tem ótima durabilidade, tá? Eu já me decepcionei muito com outras marcas, então eu prefiro nem estar mencionando muito outras marcas. Porque medo que aconteça aí algo errado no tênis e eu que indiquei, né? Então eu só indico o que eu acho que é muito bom, beleza? Vamos ver aqui outra pergunta. Consegui te responder, Indy. Qualquer coisa, dúvida, pode mandar aqui ou também pode me mandar por mensagem, né? Você é minha aluna, tem um contato direto comigo no WhatsApp, então fica à vontade para mandar. A Cláudia, tudo bem, Cláudia? Como é que você tá? Corrida 21 km normalmente, mas depois do Covid não tenho mais força e fico mais cansada. Bom, o Covid, ele provavelmente comprometeu um pouco a tua capacidade, né, respiratória do pulmão. E o que deve ser feito? Uma recuperação desse condicionamento, dessa capacidade cardiorrespiratória, tá? O treinamento ele já vai ter que ser diferente, ele vai ter que ser um treino mais leve, porque você tem menos condicionamento agora, tá bom? O Covid realmente, quando ele pega ali, ele pode comprometer, né, a capacidade cardiopulmonar. Você perde capacidade, só que você pode ganhar lá de volta, tá? Então fica tranquila, que não é, depois do Covid não tenho mais forças. Por um momento, você pode desenvolver isso, tá? Você pode agora voltar a ganhar o teu condicionamento. O que é importante fazer, Cláudia? É importante você fazer um check-up médico, não sei se você fez ou não, tá bom? Para saber como é que tá aí o teu pulmão, como é que tá teu coração, tá? Todo mundo que teve Covid é importante, antes de fazer exercício, antes de correr, fazer um check-up médico para ver como é que tá aí, tá bom? Porque às vezes tem alguma sequela que a gente não percebe, então é interessante saber como é que tá o corpo por dentro, tá? Pelo menos uma vez no ano fazer um check-up médico é muito importante, é praticamente obrigatório, tá bom? Inclusive, a gente começou um ano hoje, né? Já vou ver também de marcar os meus exames aqui para ver como é que tá o corpo. Ano passado eu fiz, esse ano eu tenho que fazer de novo. E você também, por favor, marque aí um check-up com o seu médico, né, com o seu cardiologista, se você não tem, procura. Né? A gente tem também o privilégio de estar num país, no Brasil, onde a gente tem atendimento gratuito também, público, né, e dá para marcar com o clínico geral, pelo menos para ver o básico, mas dá, né? Então, mas para quem tem plano de saúde, para quem tem condição, né, dá para ir aí num médico particular, tá? Mas é importante ver isso, porque para saber como é que tá o corpo. Perdeu o condicionamento, né? Perdeu capacidade cardiorrespiratória. Agora o trabalho é ganhar. Só que o treinamento ele vai ter que ser muito mais leve, não vai ser correr igual você corria antes. Tá bom? Você tem que fazer um treinamento adequado. Agora é a fase mais crítica do treinamento para você, Cláudio. Você tem que treinar o mais correto possível. Porque se você ficar cansando muito nos seus treinos, todo treino ser difícil, né, não seguir um planejamento para melhora, você vai continuar estagnado. Tá? Vai continuar estagnado. Então, o que eu faria se eu fosse teu treinador? Eu ia avaliar o teu condicionamento agora, prescrever o treinamento correto e acompanhar semana a semana. Provavelmente você pode voltar a correr muito melhor do que você corria antes. Só que precisa do treinamento adequado para o teu condicionamento atual, para a tua capacidade cardiorrespiratória atual. Tá? Consegui te ajudar? Mais ou menos, né? Eu sei que quando a gente faz uma pergunta, a gente quer um treino pronto, quer alguma coisa pronta, só que a corrida não tem nada pronto na corrida para realmente ter evolução. Tá? Ela depende de muitos fatores, depende do teu condicionamento, do teu estado atual, né? Para você que teve Covid, tem que ter alguns cuidados, tem que ter mais observação no treinamento. Tem que ter observação, tá? Então tem que cuidar muito, né? Acho que a corrida
é algo sensacional e tudo, mas tem que cuidar porque é o nosso corpo que está em jogo, né? Então, se a gente não tem alguma coisa errada, tem a parte dos exames não tá legal e a gente acaba não fazendo um check-up médico, ou a gente fica treinando sempre até cansar e o corpo não tá preparado para isso, você se lesiona, você acaba desanimando da corrida, né? Porque não tenho mais força, fico muito cansada. Mas você poderia estar treinando de outra maneira e poderia hoje estar muito melhor do que está agora, né? Até do que estava antes. Tem que respeitar, às vezes, coisas que a gente nem sabe que tem que respeitar, que é o condicionamento físico, né? Que é fazer numa intensidade mais leve, que é, às vezes, treinar menos do que a gente acha que tem que treinar. Treinamento, ele, se fosse intuitivo, né? A gente só saía correr e dava tudo certo, né? Todo mundo que corria tava fitness, tava com o condicionamento lá em cima, tava todo mundo magro, maravilhoso, tudo lindo, tudo perfeito. Mas não é assim, né? Por isso que existe o treinamento, a ciência do treinamento, por isso que eu sou treinador de corrida, né? Se fosse só correr, não existiria a minha profissão de treinador, não precisaria ajudar ninguém, porque se só corresse daria resultado, mas não. Tem muitos fatores que precisam ser considerados para fazer um treinamento que evolua, um treinamento que dê resultado, tá? Respeitando isso, evolui demais. Deixa eu ver quem tá ao vivo aqui, só pra ver. Ó, tipo a Eliana, que é minha aluna, tá ao vivo. Ela, esse ano, começou a treinar no meio do ano, do zero, não aguentava correr lá 3 km direto. Ontem correu 15 km sem parar. Pergunta se ela acreditava que dava pra fazer 15 km sem parar. Não sei. Quando ela tava lá sofrendo que não aguentava correr 3 km direto, eu acho que não. A Cleide, minha aluna, que também começou, corria 5 km mais ou menos, lá pra 35 minutos. Faz hoje 5 km para menos de 25 minutos, faz para 24 minutos e pouco. Pergunta se ela achava que ela ia conseguir isso. Ela nem pensava na cabeça dela que era possível. Por quê? Porque quando ela começou, correr era difícil, correr era tenso, era complicado. Ela mesma fala isso. Se quiser colocar aqui nos comentários, pode colocar. Tô falando de quem tá ao vivo aqui. Mas agora, nossa, correr para ela é muito mais fácil. Correr para ela é muito mais tranquilo. E corre muito bem. Né? Então é outra vida na corrida. E fez uma prova de 5 km ontem, de manhã. Inclusive eu quero saber como é que foi essa prova. Só vi a foto do troféu. Ganhou um troféu e fez o desafio de 15 km na tarde. Ou seja, ela somou 20 km no mesmo dia. Uma pessoa que um ano atrás não estava nem conseguindo correr 5 km direito. Então, só dei o exemplo de duas alunas aqui que já estão há mais tempo. Tem a Indy também, que é minha aluna, mas há pouco tempo está começando ainda, né? Mas já fez 5 km ontem. Primeiro 5 km na Indy. Parabéns. Aí, ó, em poucas semanas. Foi aqui quantas semanas? 3 semanas de treinamento? Cadê? Deixa eu ver. 3 semanas. Fez aí 5 km correndo. Tá vendo? Vamos lá. Por quê? Que fizeram o treinamento ideal pro condicionamento físico delas. Fechou? Temos mais perguntas aí? Fica à vontade para mandar mais perguntas. Se não tivermos mais perguntas, a gente encerra nosso cafezinho aqui de hoje, nosso papo. Acho que meu café já até esfriou. Ó, Cleide, antes os 5 km eram difíceis, eram sofridos demais, né? Realmente. Sei como é que é, quando eu comecei era assim também. Mas eu treinando bonitinho, imagina, ela lá de Santa Catarina, lá de longe, nunca vi a Cleide na minha vida. E de longe a gente consegue fazer um bom trabalho aí pra tá evoluindo demais, né, Cleide? Que bom isso. Quero fazer uma corrida aí por perto esse ano aí, pra conhecer você e quem sabe correr junto, né? Privilégio. Deixa eu ver que tem mais perguntas aqui. Cláudia mandou... não foi uma pergunta, mas aqui, a primeira vez na live, adorei. Então, na verdade, eu fiz poucas lives ultimamente. Muita correria, 2 filhos em casa, muita esposa trabalhando fora, então é muita coisa. Muitas vezes é difícil entrar aqui ao vivo. Mas esse ano me comprometi de conseguir estar mais vezes, tá? Mais vezes ao vivo aqui, porque eu acho que é interessante trocar uma ideia, conversar com vocês, né? Do que só ter ali
um conteúdo, né? Acho que aqui a gente consegue fazer uma troca, você consegue me fazer uma pergunta, eu te respondo. Se você não entende, você me pergunta de novo. Acho que é mais profundo o conteúdo, né? Então, esse ano eu quero estar mais vezes ao vivo para estar trocando essa ideia com vocês, para estar compartilhando, né, conhecimento de corrida com vocês, porque a minha missão é fazer com que você aí que está assistindo, não só você, mas muito mais pessoas corram mais, de uma maneira mais fácil, mais leve, tá? Corram, porque você pode correr muito mais do que você acredita que consegue, né? Igual o nosso amigo Nelson Mendes aqui, que acabou de comentar. Olha que comentário lindo, maravilhoso. Bom dia, professor. Bora voltar a fazer ultras. Vamos voltar. Vamos ver se esse ano sai uma, hein? Eu quero uma esse ano, hein? Faz tempo. A última ultra foi em 2018. Mas acho que eu vou fazer uma esse ano. Vamos ver. Privilégio. Obrigado por estar aqui, Nelson. Nelson não, eu te chamo de peixe, cara. Seu peixe, seu cara. Me ensinou muita coisa aí na corrida. Muita coisa nas corridas de longa distância. Imagina, ó. A gente já foi pra corrida aqui de 80 km junto. Cara, corrida de 100 km, corrida de tudo que é quilometragem. Então é totalmente possível. Você que está do outro lado, que muitas vezes não corre 5, não corre 10, é possível correr muito mais. É possível correr muito mais. Fechou? Tamo junto? Tem mais alguma pergunta aí? Manda aí. Senão a gente encerra nosso papo de hoje. Cleide do céu. A prova foi muitas... Pace de 4:37. Cleide do céu. Que isso? 4:37. Que evolução. Meu Deus do céu. No 5K. 4:37. Não, pode ser. Quanto que dá isso? Espera aí, deixa eu ver. Isso dá abaixo. Vai dar abaixo de 24 minutos. Você tá evoluindo muito, menina. Meu Deus. Desse jeito as pessoas não vão acreditar. Ah, não, dá 23 minutos. 23:05. Deu 23:05, 5 quilômetros. Tá muito de parabéns, sério. É muito forte. Muito forte. Parabéns. Uma semaninha, então, se quiser de férias, mas é importante não parar. Vai, corre levezinha. Férias correndo leve. Mas fez esforço e ainda correu mais 15 km de noite. 23:50. Ah, deve ter dado um pouquinho mais de 5 então, pra ter dado space, né? Às vezes a prova não dá 5 certinho, né? Às vezes dá um pouquinho mais, mas pô, 23, você fez abaixo de 24 minutos, 5 km, pra quem tava fazendo pra 35 morrendo, Cleide. Me desculpa, mas eu vou ter que ficar usando teu exemplo aqui a vida inteira nessas lives, nesses conteúdos, porque você é um grande exemplo de evolução. É um grande exemplo de evolução. Parabéns, Cleide. Você não sabe o quanto eu tô feliz com a tua evolução, com tudo. Sério. Vamos ter que fazer uma live que eu quero conversar com você aqui, ó, ao vivo, pra você contar como é que foi toda essa evolução. Sério. Vamos lá, tem muita gente que vai se inspirar em você, tá? Muita gente que já se inspira, mas tem que se... Muita gente vai se inspirar muito mais, hein? Me avisa quando você pode pra gente fazer essa live aí. Tá bom? Mas parabéns de coração mesmo. Nossa. Que sensacional. Que sensacional. Qual que é o segredo, Cleide? Conseguir tudo isso. O pessoal me pergunta, o que você tá tomando? Ai. Fechou, galera? Então, é isso. Nossa primeira live aí de 2024 tá feita. Espero ter ajudado ao máximo vocês. Se ficou aí qualquer dúvida, ó, a Cleide, o que ela tomou? Disciplina. Quando que você falhou? Alguma semana? Sempre 3 treinos na semana. Eu não lembro de uma falha, Cleide. A gente tá 52 semanas de treino. Sempre 3 vezes na semana. 52, vamos ver aqui, ó. Fazer a conta. Vamos ver quantos treinos dá.
52 vezes 3, e teve alguns a mais, né? Por exemplo, ontem foram 2. 156 treinos. Certinho. Parabéns. Um ano sem falha. Aí, tá aí o resultado, hein? Meu Deus do céu, coisa boa. Parabéns. Parabéns. E assim a gente fecha, né, a primeira live do ano com chave de ouro. Muito obrigado. Parabéns, Cleide. Parabéns aí para vocês que conquistaram muita coisa em 2023 e 2024. Bora alcançar muito mais. Bora alcançar muito mais. Você pode alcançar muito mais do que você acredita na corrida. E eu tô aqui para te ajudar. Tamo junto? Tendo qualquer dúvida, qualquer pergunta, tem uma caixinha de perguntas nos meus stories ali. Você pode fazer pergunta por lá que eu respondo pelos stories, tá bom? Manda também por mensagem aqui. Eu tô aqui para ajudar você ao máximo. Bora fazer acontecer em 2024. Tamo junto? Você pode. Eu acredito em você. E se você quiser, eu vou estar junto com você. Bora!